Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre escabiose, a famosa sarna humana. A primeira coisa é saber que a escabiose é uma doença infecto-contagiosa. Por que a gente fala que é uma doença infecciosa? Porque existe um agente infeccioso, né? No caso da escabiose, o agente infeccioso é um ácaro, o Sarcoptes scabiei. E ela é uma doença contagiosa porque ela é transmitida de um indivíduo para o outro. Tá? Então, como eu já adiantei, o agente etiológico, ou seja, o causador da escabiose é o Sarcoptes scabiei. Aí aqui tem uma informação muito importante. Esse Sarcoptes scabiei, causador da escabiose humana, ele é da variedade hominis. Isso quer dizer que o Sarcoptes, esse agente aí, ele causa apenas a sarna em indivíduos humanos. Ele não causa em animais. Portanto, eu quero já fazer aqui a primeira desmistificação. Quando a gente fala de sarna humana, de escabiose, a gente só pode ter adquirido esta infecção de outra pessoa. Animais não transmitem aí a escabiose. Os animais têm outro tipo de ácaro que vai causar outro tipo de sarna. Tá? Então esse é o primeiro ponto aí importante. E como que é feito aí o contágio, a transmissão da escabiose? Então essa transmissão da escabiose ela é feita através de contato direto ou indireto. Então, um contato de uma pessoa muito próxima a outra pode haver a transmissão, ou indireto, porque pode ser transmitido aí quando o ácaro ele fica em fomites, ou seja, lençóis, por exemplo. Então, pessoas que acabam compartilhando cama, por exemplo, podem ter aí a infecção. Tá? Isso vai ser uma informação importante para quando a gente for falar lá do tratamento da escabiose. Por conta dessa transmissão ser feita através de contato direto, de contato íntimo, a escabiose costuma ocorrer em surtos. Então é muito comum a gente ter surtos de escabiose em locais em que há aglomeração de pessoas, como por exemplo escolas. Então é comum ter surtos ali de escabiose em escolas, em creches. Também a gente vê bastante surto de escabiose em hospitais, então basta ter um paciente ali infectado por escabiose, que ele pode transmitir para outros pacientes daquela enfermaria, principalmente se não houver a higienização correta do ambiente. Também é possível ver surtos de escabiose, por exemplo, em presídios, quando nós temos ali presidiários que acabam tendo superlotação, acabam fazendo ali transmissão de uma para outra. Então, é importante a gente entender que pode ocorrer surtos de escabiose por conta desse contágio aí, direto de uma pessoa para outra, tá? E clinicamente, como é que o paciente, o que é que o paciente sente e qual que é a queixa principal? Então, o principal sintoma que um paciente tem com escabiose é o prurido, ou seja, a coceira. Agora, aqui existe uma característica da coceira que é importante, que é fundamental que o médico e o paciente conheça, que é a coceira noturna. Tá? O principal prurido da escabiose ele ocorre durante o período da noite. Então, ali, quando o paciente se prepara ali para ir dormir, às vezes, inclusive, pode atrapalhar até o sono do indivíduo. E por que ocorre aí esse prurido noturno? É porque é durante o período noturno que as fêmeas do Sarcoptes caminham ali por baixo da camada córnea, ou seja, na pele do indivíduo, e por conta dessa movimentação ali, acaba ocorrendo uma piora desse prurido. Então, sempre que um indivíduo aí tem uma coceira noturna, que fala que piora durante a noite, um dos principais diagnósticos que a gente tem que pensar na nossa mente aí é de escabiose. E aí, associado a isso, surgem algumas lesões de pele. Essas lesões de pele, elas tendem a surgir em áreas mais quentes, que é onde o ácaro prefere se acomodar. Então, quais são essas localizações? Acompanha nessa figura aí que os locais mais comuns é a região interdigital, ou seja, entre os dedos, tanto das mãos também quanto dos pés. Região aí das axilas, região inguinal, ou seja, a região ali das virilhas, região peniana, bolsa escrotal, ou seja, região genital, glúteos e também é muito comum aí na região das areolas, tá? Das mamas, são locais aí bem comuns de surgimento da escabiose. E o que a gente vê nessas localizações? Nós vemos essas pápulas eritematosas, ou seja, essas pequenas bolinhas
mais avermelhadas nesse local. E existe um achado do exame físico dermatológico que é patognomônico do diagnóstico aí da escabiose. Ou seja, quando a gente vê essa lesão, a gente tem certeza aí que o diagnóstico é de escabiose. Que é o que? São esses túneis, que são essas pequenas estruturas lineares, como você pode ver aqui numa fotografia, né, através de dermatoscopia, que eu bati de um paciente, que a gente consegue ver essas estruturas lineares aí, que é onde, então, a fêmea acaba fazendo esse trajeto e depositando os ovos aí dos novos ácaros que vão acabar nascendo, né? Então, são essas pápulas eritematosas e esses túneis nessas áreas aí cobertas, como a gente falou. Mas existem algumas manifestações que são próprias de faixas etárias diferentes. Por exemplo, quando nós temos escabiose em indivíduos muito jovens, ou seja, em lactentes, né, até ali por volta dos 2 meses, um dos locais mais comuns de surgimento dessas lesões é na região palmo-plantar, ou seja, na região ali dos pés e das mãos, e surgem ali como vesículas ou até mesmo pústulas, ou seja, bolinhas ali repletas de pus. E a criança, muitas vezes ela tem dificuldade, né, de coçar, a criança muito pequena, abaixo de 2 anos, então ela se mostra muitas vezes apenas irritadiça, com dificuldade de dormir, chorando. E quando a gente olha e examina a região palmo-plantar, né, a gente vê essas pústulas aí, vesículas, e isso aí também é bastante característico da escabiose, mas nessa faixa etária aí do lactente, tá? Outra forma de escabiose aí importante a gente conhecer é aquela escabiose que ocorre nos pacientes imunossuprimidos, né, que é a sarna norueguesa ou sarna crostosa. Nesse caso, né, são pacientes aí que têm HIV, pacientes transplantados, pacientes desnutridos, que ao invés de ele ter essas pápulas, esses túneis, o que ele vai ter aí são essas lesões crostosas, né, e daí o nome sarna crostosa. Então são pacientes imunossuprimidos que não têm sistema imunológico capaz de combater o agente etiológico. Então ocorre ali que há uma proliferação muito grande dos sarcóptes e por isso essas lesões se tornam aí crostosas, tá? Então também é uma apresentação clínica de escabiose aí que a gente precisa conhecer nesses pacientes, nessas condições aí de imunossupressão, tá? Então pensando agora aí, como é que a gente faz o diagnóstico da escabiose? Tá? Primeiro ponto é a gente pensar na clínica, que foi isso que a gente falou, e na epidemiologia. Então, sempre que a gente pensa na escabiose, o que a gente tem que saber existe uma epidemiologia, ou seja, outras pessoas que convivem com aquele paciente também estão com coceira? Né? Então, é uma criança, na creche, existe mais alguma outra criança com coceira? É um presidiário? Alguém mais na prisão, ali no presídio, tem essa coceira? Ou a maioria dos pacientes, né, você gostaria de saber se o companheiro, se o filho, a companheira, alguém mais naquela casa ali acaba tendo coceira? Então, isso é um dado que reforça caso outras pessoas da família tenham coceira, né? Então, isso reforça o nosso diagnóstico. Lembrando que não ter outras pessoas com coceira não afasta esse diagnóstico. Por quê? Porque muitas pessoas podem ser o que a gente chama de carregador assintomático. Ou seja, a pessoa ela pode ter o ácaro e ela simplesmente não manifesta a coceira, o prurido. Tá? Então é importante que a gente tenha em mente isso daí também, que vai ser importante lá quando a gente falar do tratamento, perfeito? Mas é importante sempre a gente interrogar, existe mais alguém na casa com coceira? Importante a gente ter essa informação. Então tendo essa clínica muito clássica, associado aí mais a essa epidemiologia, a gente pode ali ter o diagnóstico aí de certeza de escabiose. Mas o ideal aí, sempre que a gente tiver disponibilidade, o melhor é que a gente faça o exame direto. Nesse exame direto, a gente faz uma pequena escarificação, ou seja, pega alguma lesão bem típica de escabiose e faz uma pequena raspagem com a lâmina de bisturi, coloca aquele material ali numa lamínula, a gente faz ali, então olha no microscópio à procura do ácaro. E aí quando a gente consegue visualizar o ácaro no microscópio, obviamente a gente não tem dúvida aí, né, esse é o padrão ouro para a gente dar o diagnóstico aí da escabiose, da sarna humana, tá bom? Bom, então feito aí o diagnóstico, é hora de tratar o paciente. Aqui é muito importante, por quê? Porque se o tratamento ele não for feito de forma adequada,
a gente vai ter falha terapêutica, ou seja, o paciente não vai melhorar. Então é importante que a gente consiga fazer o tratamento adequado com todas as recomendações que a gente vai falar aqui ao longo desse nosso vídeo, porque senão o tratamento ele vai ser ineficaz, tá? Então, primeira coisa, existem várias drogas para a gente fazer o tratamento da escabiose, né? Sendo que as mais utilizadas aí são 3 medicamentos, né? A permetrina, a ivermectina e o enxofre, tá? Então essas são as 3 drogas mais utilizadas. Existem outras medicações como deltametrina, o benzoato de benzila, o monosulfiram, mas são pouco utilizadas aí, tá? A droga que a gente mais utiliza na maioria dos casos é a loção de permetrina, a 5%, tá? Porque ela é muito eficaz e, além disso, ela tem aí baixos índices de efeitos colaterais, tá? Então é o medicamento mais utilizado. Quando que a gente acaba evitando utilizar a permetrina, né? Nós acabamos evitando utilizar a permetrina quando a gente está diante de gestantes. Gestantes até podem fazer uso da permetrina, segundo a bula categoria 2B, ou seja, em alguns casos pode ser utilizado, mas a gente acaba evitando, tá? Crianças muito pequenas, ou seja, crianças abaixo de 2 meses de idade, ou ainda aqueles pacientes que têm uma dermatose muito exuberante, como por exemplo a dermatite atópica, porque isso pode acabar piorando o quadro do paciente, tá? Quando nós temos aí gestante ou nós temos crianças muito pequenas, abaixo de 2 meses, a gente prefere utilizar o enxofre. Então a gente acaba manipulando o enxofre a 5, 10%, que o paciente consegue utilizar. Porque são medicamentos também, um medicamento também eficaz e um medicamento aí livre de efeitos colaterais para crianças pequenas e para gestantes, tá? Então seguro para essa população, então é a droga que a gente acaba utilizando. Mas a droga mais fácil do paciente utilizar é a ivermectina, então geralmente a gente associa nos casos aí. A ivermectina é um comprimido antiparasitário que a gente acaba calculando a dose de acordo com o peso do paciente, né, de cada paciente. Lembrando que a ivermectina não deve ser utilizada em gestantes, não é adequado. Nós devemos evitar também o uso de ivermectina em crianças com menos de 5 anos ou com menos de 15 quilos. Tá? Então são essas informações que a gente precisa ter. E aí, baseado em tudo isso, a gente vai fazer o tratamento do paciente. E aqui chega um ponto-chave, um momento-chave. É que nós devemos tratar todas as pessoas que têm contato com aquele paciente. Tá? Então, voltando aos conceitos que a gente conversou anteriormente, né? Lembrando que a escabiose é uma doença contagiosa. Então, se a gente trata apenas o indivíduo, outra pessoa que tem contato com ele pode ter aquele ácaro. E a gente vai tratar o paciente, só que aquela outra pessoa vai continuar transmitindo para ele. Tá? Então, é importante que a gente trate não só o paciente, mas todo mundo que tem contato com o paciente acabam fazendo o tratamento completo aí para a gente evitar que haja transmissão aí de um indivíduo para o outro. Muita atenção aqui, nós devemos tratar todos os contatos, mesmo aqueles que não têm sintomas, porque alguns desses são carregadores assintomáticos, como a gente explicou anteriormente, tá? Então esse conceito é fundamental. Outro conceito fundamental é que é importante que todos os dias aí sejam feitas trocas de lençóis, de roupas lavadas, essas roupas, esses lençóis, para evitar que haja contínua reinfecção aí pela sarna humana, pela escabiose. Tá? Então essa é uma informação também que a gente precisa dar para os nossos pacientes, tá? Então era isso que a gente tinha para conversar com escabiose. Caso você tenha alguma dúvida, deixe no comentário que eu tenho o maior prazer em te ajudar. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, porque a gente sempre traz mais novidades aqui para discutir aí com você. Então um forte abraço e até o próximo vídeo.